Pessoal, bem-vindos. Vamos hoje à nossa segunda aula do curso da Estatística 3, onde nós vamos conversar sobre regressão logística. Na primeira aula, nós demos uma panorâmica sobre regressão linear, e agora é a vez da regressão logística, que é um dos modelos mais utilizados dentro da análise epidemiológica. Até que já há bastante tempo, publicamos um artigo mostrando que a gente podia usar a regressão Poisson para analisar os dados e obter diretamente uma razão de prevalência, né? E isso pegou. Mas, de qualquer maneira, entender e saber usar a regressão logística é fundamental dentro das ferramentas de análise do epidemiologista. A regressão logística, ela se aplica para um desfecho, para uma resposta binária do tipo sim ou não. Então, a gente viu regressão linear, um desfecho contínuo, né? Um número como um score Z, pressão arterial, altura, peso. Aqui nós temos um desfecho do tipo sim ou não, tá? Coisas comuns, doente, não doente, morreu, não morreu. Na literatura estatística, né, se fala com muita frequência em sucesso e fracasso quando a gente está trabalhando com distribuição binomial. Aqui, o nosso parâmetro de interesse não é mais a média daquilo que nós estamos estudando, mas a tal probabilidade de sucesso, ou seja, a probabilidade de estar doente, a probabilidade de ter morrido, a probabilidade de ser obeso e por aí vai. E essa probabilidade de interesse nós vamos chamar de π, né? É o nosso parâmetro de interesse. Nós vamos trabalhar aqui com um exemplo de medida de QI na coorte 2004, lá quando as crianças tinham 4 anos, e criamos essa categoria de gênios, né? Nós medimos o QI, que é um score contínuo, que pode ser utilizado numa análise usando regressão linear, como o score contínuo, mas aqui nós categorizamos esse desfecho numa categoria de gênio, para quem tem um score do QI acima de 126 pontos, e não gênio, né? Qualquer um que ficou com uma pontuação mais baixa. O nosso preditor principal, nesses exemplos, vai ser um score de estimulação que vai de 1 até 5, e score esse que foi medido usando uma série de perguntas né, de atividades desenvolvidas com a criança. Então, atividades do tipo, na última semana, alguém contou uma história para essa criança tem um livro, na última semana, essa criança saiu de casa para visitar um amigo, um parente, e por aí vai. Então, 5 perguntas, um score de 1 a 5, porque nós juntamos o 0, que era uma frequência muito baixa, com o 1, então ficamos 1, 2, 3, 4, 5. Ao olhar a prevalência de gênios nesses 5 grupos de estimulação, nós vimos que entre aquelas crianças com um grau de estimulação muito baixo, nós tínhamos 1% de gênios nesse grupo. E isso pulou para 12% entre aquelas crianças mais estimuladas. Bom, o nosso modelo proposto, vamos escrever o π, né, o nosso parâmetro de interesse, probabilidade de ser gênio, como uma função linear dos preditores. Se a gente pegar o nosso gráfico de barras aqui das proporções e traçar uma reta, a gente de saída vê que esse modelo não está grande coisa. Mas mais do que o modelo, nesse caso específico, não está se ajustando bem, nós temos outros problemas. Porque na hora que eu
né, coloco essa reta, né, como o meu modelo, o que é que vai acontecer? Muito facilmente eu vou ter um modelo que vai me dar uma probabilidade de ser gênio que seja alta demais, ou seja, acima de 100%. Ou, nesse caso, em que é uma coisa relativamente rara, mas provavelmente eu vou ter uma probabilidade de ser gênio para algum grupo que vai ser menor do que zero, coisa que não faz o menor sentido. Então, como é que a gente resolve este problema? Π, sendo uma probabilidade, está limitado a esse intervalo 0, 1. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma transformação do meu parâmetro de interesse de forma que esse problema se resolva. Qual é a transformação? A transformação logística. A transformação logística é calcular o logito do π. Ou seja, calcular o log do π dividido por 1 menos π. Π sobre 1 menos π vocês já estudaram nos cursos de epidemiologia e sabem que essa medida se chama odds, ou chance. Então, a razão do π dividido por 1 menos π, ou seja, o complementar de π, que é a probabilidade de ser doente dividido pela probabilidade de não ser doente, por exemplo, chama odds. E o nosso modelo de regressão logística, ele vai ser ajustado usando essa transformação do parâmetro de interesse, que é o logito do π. Parando para pensar, chance e probabilidade são coisas diferentes. Então, não podemos nos confundir nessa hora. A probabilidade, por exemplo, de tirar uma carta de espadas do baralho, que tem 4 naipes, é 1/4. Porque a probabilidade é definida como eventos favoráveis dividido por eventos possíveis. A chance de tirar uma carta de espadas é 1/3, porque eu defino chance como eventos favoráveis dividido por eventos desfavoráveis. Então, veja que a chance de um evento, do ponto de vista do número, é sempre maior do que a probabilidade. Então, veja, quando a gente está trabalhando com um modelo como a regressão logística, que trabalha com a chance e com razões de chance, eu não posso achar que isso é igual à probabilidade. Bom, transformação logística tem essa cara desse S. E essa é uma transformação extremamente interessante, porque ela mexe, né, com uma dessas propriedades estranhas das funções contínuas. A transformação logística pega um parâmetro, π, que está restrito ao intervalo 0, 1. Então, veja, o meu π, ele não sai daqui. Meu π é, na pior das hipóteses, 0, na melhor das hipóteses, 1. E quando eu faço o logito de π, o que acontece? O logito de π está aqui, olha. O 0 é quando a minha probabilidade é 50%. E qualquer probabilidade abaixo de 50%, ela é projetada do lado negativo da reta real. E veja que se eu for calcular o logito do π igual a 0, isso vai dar, basicamente, um valor de menos infinito. Porque, na verdade, eu vou ter 0 dividido por 1, que vai dar 0, e o log de 0 nem está definido. Quer dizer, se eu olhar isso, né, como uma função do limite, né, no limite, o log do 0 tende a infinito. E a mesma coisa do outro lado. Quando eu calculo o log do p dividido por 1 menos p, eu também vou ter uma coisa que vai tender a mais infinito. Então,
né, eu pego esse parâmetro que está restrito no intervalo 0,1 e agora expando esse parâmetro para o menos infinito até mais infinito. Então, resolvo o meu problema de o meu modelo estar, quer dizer, estimando qualquer coisa fora do intervalo 0,1 para o parâmetro π. Tá? Bom, modelo logístico. Agora, veja, o meu modelo é linear no logito de P, e é isso que esse gráfico está mostrando. O logito da probabilidade de ser gênio, né, e o score de estimulação. Veja que agora os meus pontos estão alinhadinhos aqui, bem perto de uma reta, sugerindo que o meu modelo logístico para esse preditor funciona bem. Muito melhor do que aquela coisa que eu estava tentando de ajustar uma reta direto sobre π. Então, na hora que eu tento ajustar o meu modelo logito de π como uma função linear do score de estimulação, opa, funcionou super bem. A coisa, né, melhorou até a qualidade de ajuste desse modelo. Então, o que nós temos aqui? Eu vou chamar de psi essa transformação do meu parâmetro de interesse original, que é o π. Então, uma g de π, uma função, né, de π, que neste caso específico é o logito de π, né, vai ser, então, o meu né, parâmetro, né, que vai estar sendo agora estimado pelo meu modelo. Veja que o meu modelo, né, usando essa transformação, virou psi é igual a um alfa mais um beta-x. Então, veja que antes, lá na regressão linear, eu tinha o meu y é igual a um alfa mais um beta-x, ou um a mais um bx, e aqui não é mais y. E nem é mais o meu parâmetro diretamente, o π. Não é o π igual a alfa mais beta-x, mas é o log do π dividido por 1 menos π é igual a alfa mais beta-x, ou seja, é essa transformação do meu parâmetro de interesse que está sendo escrita como uma função linear dos meus preditores. Tá bem? Então, veja que nós usamos uma transformação do parâmetro de interesse para poder agora ajustar um modelo que continua sendo linear nos preditores. Virou uma regressão linear? Não é bem assim, né? Veja, agora o meu desfecho é uma coisa do tipo sim ou não, ou seja, cada criança ou é gênio ou não é gênio. Então, eu vou ter para cada nível do meu score de estimulação, né, uns tantos guris que são gênios e outros tantos que não, e isso vai mudando conforme muda o meu score. Então, veja que na linha vermelha que aparece ali, eu tenho a probabilidade ajustada de ser gênio, que vai subindo para cada um dos meus 5 níveis de estimulação. Então, antes da gente começar a complicar, vamos simplificar. Nós vamos começar usando um preditor binário, ou seja, um desfecho binário, sim ou não, gênio ou não, e um preditor binário que eu vou definir como, né, criança estimulada se teve score 4 ou 5, e criança não estimulada se teve score 1, 2 ou 3. Então, eu dicotomizei a minha exposição, que tinha 5 níveis, e agora eu tenho estimulado, não estimulado, né? 2 níveis só de exposição, para a gente poder olhar e entender quem são esses parâmetros, alfa e beta, do meu modelo de regressão logística. Então, veja que, para os não expostos, o x é igual a 0. Então, veja, se a minha equação é alfa mais beta vezes x, se o x é igual a 0, sobrou só o alfa, certo? Então, para os não expostos, o logito do π, que eu vou chamar de π0, a probabilidade de ser gênio para os não expostos, o logito do π0 é o alfa, simplesmente.
Então, se eu, né, abro essa conta aqui, eu tenho que o alfa é o log do π0 dividido por 1 menos o π0. Ou seja, o alfa no meu modelo é o log da chance dos não expostos. E quando eu olho os expostos, agora x é igual a 1 para os expostos. E como é que fica a minha equação? O logito do π1, ou seja, o logito da probabilidade de ser gênio para quem é estimulado, a minha equação agora é alfa mais beta, visto que o x é 1. Então, o logito do π1, o alfa eu já sei quem é o logito do π0 mais um beta. Então, veja, o beta é o logito do π1 menos o logito do π2. Então, eu tenho na escala do logito uma diferença, mas como o meu interesse está no π e não no logito do π, eu posso escrever o beta como o log do odds do π1 menos o log do odds do π2. Usando propriedades da função logarítmica, eu tenho que o beta é log do π1 vezes 1 menos π0, dividido por π0, que multiplica 1 menos π1, que é o quê? Razão de odds, ou razão de chances. Então, veja que no caso da regressão logística, o beta do meu modelo é o log da razão de odds, né? A razão de chances entre expostos e não expostos. Então, é a chance de ser gênio entre os expostos dividido pela chance de ser gênio entre os não expostos. Tá bem? Isso aqui é um negócio para parar depois, voltar, olhar, escrever, até isso ficar bem claro na cabeça. Então, veja que se o beta é o log da razão de odds, se eu exponenciar o beta, eu vou ter a razão de odds, certo? A razão de chance. Chance de ser gênio entre os estimulados, os expostos, e odds de ser gênio, ou chance de ser gênio entre os não estimulados. E, neste caso aqui, a razão de odds é 4,4. Ou seja, o meu modelo está dizendo que a chance de ser gênio entre as crianças mais estimuladas é 4,4 vezes maior do que a chance de ser gênio entre os não estimulados. Ok? Trabalhando aqui com uma exposição dicotômica. Estimulado versus não estimulado. Então, veja. Vamos voltar aqui ao nosso exemplo. Essa tabela aqui, em vez de mostrar direto a razão de odds, mostra o coeficiente, mostra o beta. Então, veja, o beta é 1,47. Se eu fizer o exponencial do beta, eu vou encontrar lá o 4,4, que é a minha razão de odds. E o meu, né, alfa aqui do modelo, né, o intercepto estimado, é menos 3,89, que é o logito do π0. Ou seja, o log da chance de ser gênio entre os não expostos. O stata, para facilitar a nossa vida, quando a gente usa, né, o comando logistic, que é o jeito mais direto, mais rápido de fazer ajustar um modelo de regressão logística, já mostra para nós a razão de odds pronta. E esconde o intercepto, porque na maioria das vezes esse intercepto não nos interessa. Então, está aí o nosso resultado, que aparece lá na tabelinha de resultados do stata.
a razão de odds desse modelo. Bom, voltando ao nosso preditor original, que é o score de estimulação variando de 1 até 5, nós temos agora um resultado um pouco diferente. Veja que a razão de odds agora é 2,1. E como é que eu vou interpretar essa razão de odds de 2,1? Parecido com a regressão linear, eu vou ter para cada unidade que eu aumento na estimulação, então, de 1 para 2, ou de 2 para 3, ou de 4 para 5, a chance de ser gênio é multiplicada, porque agora esse é um modelo multiplicativo, a chance de ser gênio é multiplicada por 2,1. Então, a cada um ponto a mais na estimulação, mais que dobra a chance dessa criança ser gênio. Tá bem? Bom, comparando nível 1 com nível 5, como é que a gente faz? São 4 passos, certo? Quando 1 para o 2 é um passo, do 2 para o 3 é outro passo. Então, calculando a chance de ser gênio para os mais estimulados com aqueles menos estimulados, eu vou ter que pegar, né, e multiplicar por 2,1, multiplicar de novo por 2,1, multiplicar. Né? Então, eu vou fazer uma conta que é o quê? Que é 2,1 elevado à quarta, que dá 19,4. Ou seja, a chance de ser gênio entre aquelas crianças mais estimuladas, aquelas com score 5, é quase 20 vezes maior do que entre aquelas estimuladas, né, com um score nível baixo de estimulação, score 1. Esse modelo é um modelo multiplicativo. Então, temos que ver bem essa diferença entre um modelo de regressão linear que é aditivo, ou seja, eu estou somando um determinado valor na média que eu estou estudando, aqui eu estou multiplicando a chance de, né, ter o desfecho a cada passo, a cada unidade do meu preditor, quando eu trabalho com um preditor que é um preditor numérico. Aqui nós temos o gráfico das probabilidades de ser gênio, ajustadas, né, nesse modelo de regressão logística. Esse modelo, então, está me dizendo que a probabilidade de ser gênio para quem tem estimulação 1 é 0,7%, e isso aumenta e vai a 11,9% para as crianças com score 5. Essas probabilidades podem ser obtidas, podem ser calculadas, mas a gente tem que tomar cuidado. Isso não é possível de calcular em estudos do tipo casos e controles. Nós vamos detalhar isso mais tarde. A gente pode complicar um pouco mais esse modelo. Se eu incluir um indicador de riqueza nesse modelo, eu posso ver como é que acontece isso, né? Quer dizer, o efeito conjunto de estimulação e riqueza. Olha só o que acontece. A probabilidade de ser gênio entre as crianças mais ricas é sempre maior do que das crianças mais pobres para qualquer nível de estimulação. Então, simplesmente o fato de ser mais rico aumenta a probabilidade de ser gênio, independente da estimulação. Esses efeitos são independentes. Não existe uma interação, uma modificação de efeito aí da estimulação pelo fato de ser mais rico ou de ser mais pobre. Esses efeitos são independentes, os mais ricos têm maior probabilidade de ser gênios, e o efeito da estimulação é o mesmo, igualzinho, para ricos e pobres. Agora, como isso é um efeito multiplicativo, né, partindo de uma probabilidade mais alta,
né? A curva dos mais ricos sobe mais rápido, a curva dos mais pobres sobe mais devagar, mas o efeito é o mesmo. Tá? Aqui eu tenho a tabela daquele modelo. Na hora que eu incluir riqueza no modelo, a razão de chances da estimulação diminuiu, era 2,1, caiu para 2,7, mas veja que continua altamente significante, que a gente vê aqui pelo valor P desse coeficiente na tabela. E o efeito, né, de quintis do IEM, que é uma medida de riqueza que a gente vem usando nesses inquéritos, veja, 8 vezes mais chance quando eu comparo as crianças mais ricas com as crianças mais pobres. Nesse modelo ajustado, fica para vocês o desafio: calcular a chance de ser gênio, nível de estimulação 5, comparando com o nível de estimulação 1, agora, né, ajustado para nível de riqueza dessas crianças. Então, vamos ver. Quem assistir a aula primeiro, posta na plataforma essa estimativa do efeito, comparando nível de estimulação 5 com nível de estimulação 1, no modelo ajustado para riqueza. Ok? Vamos lá, nos vemos segunda-feira. Até mais.